Um vídeo contra a greve dos caminhoneiros circula na internet. Repórter Paola Cuenca, do que se trata o vídeo e como está a expectativa para essa possível paralisação? Esse vídeo, ele mostra Zé Trovão, líder dos caminhoneiros, aliado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, apoiador do presidente da República, pedindo para que os caminhoneiros não façam greve nesta segunda-feira, dia 20 de junho, e que esperem pelo menos uma semana para ver o que o presidente da República pode fazer em relação à questão do preço dos combustíveis. Ele afirma que os caminhoneiros querem tanto a redução em 25% do diesel, quanto também a redução da gasolina e também do etanol, mas em uma porcentagem menor. E que, nesse sentido, o presidente da República, Jair Bolsonaro, está trabalhando para evitar que uma greve seja deflagrada e que a situação dos combustíveis consiga ser controlada. Ele ainda cita, Zé Trovão, que o que a Petrobras está tentando fazer com o Brasil é um golpe. Vamos acompanhar um trechinho desse vídeo que circula nas redes sociais e que, inclusive, foi publicado pela deputada federal Carla Zambelli. Bolsonaro está fazendo tudo o que pode para conseguir viabilizar o transporte brasileiro. E a Petrobras, com esse belo golpe que eles estão querendo dar em cima do Bolsonaro, eles estão construindo uma maneira para que fique inviável que os caminhoneiros trabalhem. Bom, sendo assim, presta muita atenção no que nós vamos fazer. Eu vou pedir para que todos os caminhoneiros não parem de maneira nenhuma amanhã, dia 20 de junho. Que vamos esperar mais uma semana e na segunda-feira, dia 27, daí sim nós tomamos uma atitude. Nós tomamos uma atitude, daí nós vamos todos para frente das refinarias e aqueles que estiverem em Brasília vai para frente da Petrobras e daí nós vamos fazer essa paralisação acontecer. Cabe a gente lembrar que existe uma grande expectativa hoje dentro da Câmara dos Deputados a respeito da reunião de líderes que será feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para ver quais serão os debates a respeito da política de preços da Petrobras, possível criação de impostos ligados à exportação de petróleo e outras situações de processamento dos combustíveis. E, além disso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que nesta segunda uma CPI seria instalada contra o presidente e os diretores da Petrobras para entender como está sendo feita a formação de preços ali dentro da estatal. Pois é, essa crise só vai aumentando. Valeu, Paola. Amanda Klein, existe essa possibilidade, na sua opinião, da Petrobras estar querendo mesmo prejudicar o governo, dar um golpe no país? O Zé Trovão não é a primeira vez que ele se envolve em destaque nos noticiários falando sobre política? Não é golpe nenhum, Adriana. A Petrobras simplesmente está seguindo o que manda a paridade de preços de importação, que mandam suas leis de governança, de compliance, que gerou críticas muito duras, tanto do presidente Bolsonaro como do presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, né? Ele diz que serão adotadas medidas contra a Petrobras, faz uma série de ameaças, inclusive contra os diretores da empresa, sabem em que hotéis eles ficam, quanto custam suas viagens, sua hospedagem, seus deslocamentos. Quer dizer, faz uma série de ameaças mesmo de avançar sobre a empresa caso ela não, pelo menos, congele ou segure essa iniciativa de aumentar preço de petróleo. O fato é que o preço está aumentando no mundo inteiro, então não adianta se colocar contra a Petrobras. Eu acho que o governo é que deve algumas respostas. Por exemplo, só no primeiro trimestre do ano, a Petrobras teve 44 bilhões de reais de lucro. Uma parte importante disso é repassada ao acionista majoritário, no caso, a União. 70 bilhões de reais em dividendos, royalties, impostos foram recolhidos somente no primeiro trimestre desse ano. O que foi feito com esse dinheiro? Com esse dinheiro daria para fazer, por exemplo, um auxílio para os caminhoneiros autônomos, para os motoristas de aplicativos, para os taxistas, para as pessoas que sentem na pele mais um aumento do preço do combustível, do diesel e da gasolina. Então, o governo precisa ter, talvez, soluções mais criativas e imediatas para atender a população que sofre mais com o aumento do preço dos combustíveis, porque é uma realidade no mundo inteiro e dificilmente você vai conseguir escapar. A Petrobras argumenta que se não aumentar os preços do diesel, por exemplo, você corre um sério risco de, no segundo semestre do ano, justamente no momento de escoamento da safra agrícola, você ter uma falta de diesel no país. E aí como faz? O Brasil importa quase 30% do diesel que consome. Se você pratica preços menores no mercado interno, os importadores simplesmente não terão interesse em importar para vender mais barato, importar mais caro para vender mais barato no mercado interno.
quer, não faz sentido econômico. Então, a Petrobras, ela lida com esse tipo de problema. Agora, você vai mudar a lei das estatais, de governança, de compliance, que foram feitas a duras penas durante o governo Michel Temer, em 2017, que têm sido cumpridas à risca e que tornaram a Petrobras uma empresa muito mais competitiva, capaz de investir, porque a Petrobras precisa de dinheiro para investir também na produção de petróleo, que é o seu core business, né, a sua expertise, é nisso que ela tem se concentrado. Então, você precisa de uma discussão mais ampla, o governo ele precisa ter claro o seguinte, ele vai ou não intervir na Petrobras, porque ele fica com essa narrativa que não vai fazer nenhuma intervenção na Petrobras, mas ele quer trocar todo o conselho da Petrobras, nomear 10 novos conselheiros, é a 4ª troca de presidente em 4 anos, o que não faz sentido nenhum, a maior empresa da América Latina ter uma rotatividade tão grande de presidente. É óbvio que isso demonstra o sentido de interferência, a vontade, o desejo de interferir diretamente na Petrobras. Para quê? Para segurar e para congelar preços. Isso não faz o menor sentido num governo que se diz liberal. Aí depois ele fala em privatização. Então, assim, é um jogo, fica que nem barata tonta, correndo atrás do rabo, um cachorro correndo atrás do rabo. Precisa de medidas mais eficazes, mais eficientes, mais transparentes para dar segurança à população. Olha, a Petrobras tem que ser vendida, assim como toda e qualquer estatal. Agora, enquanto não vende a Petrobras, efetivamente há medidas que podem ser tomadas. A mais evidente delas, a mais óbvia, era justamente a redução dos impostos. Os impostos federais foram reduzidos e os estados agora têm que reduzir a sua parte, que é o ICMS, e que incide em percentuais bastante elevados sobre o preço do combustível. Os governos estaduais, como nós já dissemos, estão com o caixa muito cheio, justamente porque receberam quase R$1 trilhão de reais, do governo federal durante a pandemia. Para além disso, uma série de governos estaduais aumentaram seus impostos, ainda que chamem de fim de isenções. Ou seja, há caixa suficiente. A gente não cansa de lembrar que de janeiro a março desse ano, só de arrecadação sobre combustíveis, os governos estaduais aumentaram 32 bilhões de reais a sua arrecadação. Aumentaram em 32, ou seja, tem gordura suficiente para colaborar com a população brasileira através da redução dos impostos. Significa que essa redução de imposto do ICMS vai resolver o problema por completo? Não, claro que não. Por quê? Porque há uma pressão internacional de dólar e uma pressão internacional do preço do barril. Mas os governos estaduais podem ajudar e a Petrobras, assim como todas as estatais, tem que ser privatizada.